Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Rigoni. Estamos de volta aqui com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Hoje, mais um episódio aqui com a querida Thaís Pagani, minha convidada de hoje. Vai ser um prazer. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Pode falar mais pertinho, que ela fala baixinho para vocês ouvirem bem. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Reli, também no canal do YouTube, @Rádio Reli. Já estou ligadinha aqui no chat. Quem quiser entrar, comunicar com a gente, fazer perguntas. Hoje a Thaís vai trazer um assunto muito interessante. Ela que expandiu aí o trabalho dela para o mundo inteiro, né, Thaís? Verdade. Mas antes disso, ela vai nos contar o tema de hoje, né? Como saber navegar no mar das mudanças. Tiveram muitas mudanças aí na vida da Thaís. Ela que já é americana, né? Vocês vão ver que tem até um sotaque aí na Uma confusão. Maravilhoso, acho ótimo isso. Mas ela vai nos contar tudinho aí, desde o iniciozinho, como é que foi esse mar de mudanças aí, um tema que ela mesma trouxe. Então, para você que já nos acompanha, sabe que eu tenho esse canal aberto aqui para comunicar com vocês, para a gente conversar, para trazer conhecimento para você que é imigrante, para você que é expatriado. Hoje eu vou trazer esse termo, já falei algumas vezes, mas a Thaís também é especialista nisso. E a gente vai explicando, né, e trazendo essas experiências para mostrar que nós somos todos iguais, né? Só que cada um sente de um jeito. Porém, esse comportamento, essas emoções, esses sentimentos que nos inundam quando a gente está nesse lugar de imigrante, de estrangeiro, né? Ele é particular. Ele é desse momento aí que a gente está vivendo e que alguns vivem de uma forma mais. É por isso que a gente está aqui também, para poder dar esse suporte. Então, vamos aí, vamos lembrando, quem está pelo aplicativo da Rádio Reli, quem não baixou ainda, baixa o aplicativo, que fica mais fácil para você nos ouvir. Você pode estar dirigindo, pode estar trabalhando, coloca o fonezinho ali, está nos ouvindo, não é? E também pelo YouTube aqui, olha, ao vivo, no @Rádio Reli. Lembrando que os nossos canais de comunicação também são pelo Instagram. Então, tem o Instagram da Rádio Reli, @Rádio Reli. Tem o meu, tem o @patriciarigoni_d.baldi. Lá eu trago muitos conteúdos a respeito dessa psicologia intercultural, especialmente para mulheres, não é? Porque eu entendi que um dos meus propósitos, sabe, quando eu imigrei, foi realmente cuidar de outras mulheres, assim como eu me cuido, como sou cuidada, não é? Por profissionais e tudo mais. E eu mesma também tendo esse cuidado, né, real de autoamor, vamos chamar assim. E muitas mulheres, especialmente quando imigram, se elas já eram sobrecarregadas no Brasil, aqui, enfim, a gente sabe o que acontece, não é? Existe todo um sentimento que nos invade aí, às vezes de solidão, mas principalmente sobrecarga, e que se a gente não estiver alinhada com o nosso mundo interno, o mundo externo pode ficar mais desafiador. Com certeza. Então, a gente está aqui e eu vim com essa proposta, né, para você, mulher imigrante, expatriada também, se conhecer, se cuidar. Então, me segue lá também no Instagram. Mas é isso, vamos tomar uma aguinha para a gente já dar o iniciozinho aqui. Lembrando que você também pode se comunicar aqui pelo WhatsApp da rádio, né? Mandar suas perguntas, suas curiosidades. O WhatsApp é o 754-276-6361. O meu também, que eu estou aqui ao vivo. Olha, Luísa Ramuri já mandou. Oi, bom dia, admiro e amo vocês duas. Nós também, querida. Querida Luísa. Isso, manda o link aí para todo mundo
compartilhar para todo mundo acompanhar a gente aqui ao vivo na Rádio Reli. Mas pode mandar também um WhatsApp para mim, é o 863-210-9488. E como mulher que faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu consigo estar aqui no meu roteiro, consigo entrevistar e olhar o YouTube, o Instagram, o WhatsApp. Nós e nossas capas, né, Patrícia? A gente dá um jeito, não é? Não, faz parte. Faz parte. Então, eu estou acompanhando vocês aí diretamente ao vivo. Pessoal, então é o seguinte, a nossa convidada de hoje, essa mulher incrível, a Thaís Pagani, ela que é empresária de sucesso, mestre em administração, corretora, especialista em real estate, e aqui no sul da Flórida, né? Com vasta experiência em vendas. E o que mais me chamou a atenção que foi: você tem que ir lá, Thaís? Que é isso? Ela faz relocação de expatriados. Você sabe o que é isso? Hã? Vamos começar pelo expatriado, né? Muitas vezes as pessoas usam esse termo errado, né, Thaís? Sim, muitos nunca escutaram. E nunca nem ouviram. Nunca ouviram. Ou ainda tem aquele conceito lá de trás, né? De outros tempos em que as pessoas eram expatriadas, Sim, né? sim. Mandadas para fora do seu país, a contragosto. Sim. E não é bem assim. Então, tem uma diferença entre imigrante e expatriado, e a gente vai estar explicando tudinho para vocês, viu? Porque, além de tudo, a Thaís também é uma mulher empreendedora. Então, ela vai dar as dicas aí de como a gente pode, às vezes, se reinventar. Com certeza. Porque muitas vezes a mulher que imigra, ela precisa se reinventar. Com certeza. Eu vejo demais os casos assim, que tinha uma carreira no Brasil, aqui fica inviável, dependendo. Sim. Então, ela tem que fazer uma transição de carreira, ou se ela tem a carreira dela, ela tem que remodelar, como é meu caso, né? Hoje eu sou consultora terapêutica, eu sou coach e tudo mais, além da bagagem que não apaga, né? Isso é muito importante. Sim. Mas, ou então, ela nem tinha uma profissão, um propósito, mas chega num país diferente e pensa assim: opa, Eu posso fazer parece isso. que eu tenho isso aqui que me chama, né? Que é um chamado e que eu posso desenvolver, posso trabalhar, posso empreender. E a gente participa muito de grupos, né, Thaís, de networking, e isso é uma dica essencial para você que está imigrando agora, ou até que já imigrou há um tempo, mas às vezes fica isolada, sabe? Fica lá no seu mundinho, às vezes tem muitos medos que rodeiam, fantasias. Então, que limitam, né? Limitam, então aproveita isso, né? Aqui no sul da Flórida eu falo que, gente, eu tô no paraíso, né? Porque eu imagino se fossem outros estados aqui dos Estados Unidos, como é que seria? Mas aqui eu falo, nossa, que é bom demais. Bom demais! E eu já morei em outros estados, não tem, Você já conhece, não tem região né? melhor. Fora o clima, né? As praias As lindas. praias, e tem muito brasileiro, e queira ou não queira, a gente inicia por esse público, né? Sim. Que são os nossos. São os nossos. Né? Então a gente já começa por aí. Então não perca essa chance, procure aí grupos de networking bacanas, né? E muita gente pode te ajudar, né? E te dar uma luz. Silvana Silva também, ó, dando bom dia, Silvana. Vamos lá, pessoal, vamos participar dessa live aqui maravilhosa. Olha, a Thaís, então, vou continuar, viu, falando aqui. É uma mulher analítica, determinada, resiliente e organizada. Nossa, vocês não estão entendendo. Ela quer saber tudo, tintim por tintim, e eu acho que esse é um dos segredos também para o sucesso. Planejamento, né? Quantas mulheres, hoje eu vou falar só de mulher mesmo, viu? Que é o nicho mesmo. Quantas mulheres, muitas vezes, elas estão tão desorganizadas dentro de si, e isso eu bato na tecla, ó, já fiz história no meu Instagram, já fiz vídeo de Reels, tudo falando disso. Quantas vezes você chega, então, tá, então eu vou fazer isso aqui, mas você está tão machucada, às vezes, perdida dentro de si, que por mais que você compre uma coisa ali, outra ali, um curso, uma mentoria e tal, e vai tentando, parece que algo te paralisa, parece que você não consegue caminhar. E aí o planejamento fica mais difícil, não é? Então, às vezes, é planejar aqui dentro primeiro, buscar uma ajuda profissional, por que não? Às vezes a gente acha que dá conta sozinha, muitas dão, mas é aos trancos e barrancos, gente. Não vamos falar que não. Né? Quando a gente tem alguém do nosso lado que a gente confia, que está
pronto para fazer aquilo ali, é muito diferente. Sim. Eu falo por minha experiência mesmo, não por eu ser psicóloga, mas por fazer terapia há 20 anos, né? Então a gente fala aí de carteirinha, o que é permitir que alguém nos ajude. Sim. De verdade. Isso é muito importante. Então, vamos pensar nisso. Vamos planejar. E a Thaís vai trazer aí umas dicas, né, de planejamento, como é que ela faz. Sim. Porque ela é uma mulher de sucesso, né? Então, como que ela chegou nesse lugar? Então, a Thaís é daquelas que não só vive as mudanças, mas ela aprende, se adapta e prospera, não é isso? Bom, então vamos juntas aprender aí a encontrar essa direção e como que é, então, navegar no mar de mudanças, como Sim. você mesma trouxe aí o tema, não é, Thaís? Sim, o mar de mudanças. Quando a gente faz o convite ou as pessoas me procuram, né, para vir fazer entrevista, a gente conversa antes, né? Eu tenho esse cuidado de querer ouvir primeiro a história, até para dar um protagonismo para a pessoa trazer o tema que ela quer falar. E quando a Thaís falou navegar no mar das mudanças, eu falei, é isso aí. Maravilhoso, porque é um mar, é um oceano, né, de mudanças. E como que a gente às vezes fica, né, vulnerável, mas tem que segurar no leme ali do barco e continuar. Isso que é o mais importante, né? Bom, lembrando então também que esse episódio vai ficar gravado assim como todos os outros, né? A gente deixa gravado aqui no YouTube da rádio e também no meu. Então, se você não me segue ainda no canal do YouTube, é o @PatriciaRigoni_8. É um pouquinho diferente do Instagram, mas você pode digitar lá que você vai me achar. Então, a gente já está hoje no episódio 40. Olha, já tem. Parabéns, Patrícia. Estamos seguindo firme nesse mar de mudanças. Uma honra estar aqui com você. No número 40, e meu obrigado. Eu que te agradeço. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar, porque o tempo urge. Você vai ver que passou rapidão. A Silvana aqui está dizendo que você é maravilhosa, tá? Obrigada, eu vou Silvana. lendo os comentários aqui, viu? Estamos, então, ao vivo. Vamos lá, vamos começar. Thaís, então vamos lá. Você tem uma trajetória, né, de muita consistência, né? E reinvenção também. Mas vamos começar do iniciozinho. De onde que você veio? Onde você nasceu? Como foi essa vinda aqui para os Estados Unidos? Conta aí para o pessoal. Retornando aqui, pessoal, questões técnicas, mas já resolvemos. Só lembrando, então, que o nosso link do YouTube, ele deu uma parada, mas a gente está ao vivo agora novamente no canal da Rádio Heli. Então, quem está nos ouvindo e quiser voltar aí para a nossa live, para a nossa entrevista, estamos aqui ainda, viu? Para quem perdeu alguma parte da história, acho que quem está na rádio não, né? Quem está na rádio ouviu tudo. Sim. Mas quem está no YouTube e quiser saber mais, vamos lá, vamos continuar nossa entrevista. A Thaís, então, contando, a gente estava falando, né, sobre a diferença entre expatriado e imigrante. Acho que a gente pode voltar dessa parte, sim. né? O tanto que é importante que a gente saiba a diferença, Sim. né, e use o termo correto. Sim. Eu estava contando que eu fui uma expatriada no início, né? Quando meu marido vem pelo trabalho, eu venho com ele acompanhando. E a Thaís conta também isso, né? Que teve um momento. Então, já tinha quanto tempo de casados? A gente já tinha uns 2 anos de casado. Aham. E aí a oportunidade de ser expatriados na Itália, na década de 90, só eu e ele, surgiu e eu estava trabalhando como engenheira mecânica. E eu falei assim, que ele me apresentou essa oportunidade. Meu marido já tinha sido expatriado antes na Europa, mas surgiu a oportunidade da Itália, que é um país que, para ele, muitos brasileiros são bem... muito conectados. Eu com a mesma Itália. sou também, né? O meu Rigoni Então, Rigoni italiano. Então, a gente pulou na oportunidade e a gente estava falando sobre a reinvenção, ter que aprender de novo.
vi essa oportunidade de aprender a língua italiana, tanto é que voltamos para a Itália todo ano, continuamos a carregar, né, a língua, porque é uma língua você tem que fazer a prática da língua. Sim. Então, continuamos falando italiano. E aí, também na Itália, na volta, depois de 2 anos, eu voltei grávida. Meu Deus! Meu primeiro filho, Alexandre, e aí voltamos para os Estados Unidos. Então, coincidiu, de você engravidar e voltar? São quase nasceu italianinho. Quase, foi made in Italy, mas nasceu aqui na América. Italy, foi made in Italy, a gente comprou aquela camisetinha para ele, sabe? Made in Italy, quando você vai para Itália, você compra. Muito bom. Mas voltando só um pouquinho, né? Então, essa parte é importante repetir, né? Que a questão de quando a mulher, principalmente, ela vai junto e para algumas, como você está trazendo, né, a sua experiência, você buscou encontrar o lado mais positivo, se entregar, né, para a experiência. Sim. Apesar de dar uma pausa, às vezes a gente tem que dar uma pausa na carreira, Sim. ou começar a pensar que tem que reinventar, reestruturar, você conseguiu, né, encontrar outras coisas que seriam interessantes para você. Mas muitas mulheres têm essa dificuldade, né? Sim, muitas se deprimem, culpam o parceiro, né? Ficam numa crise existencial profunda. Então, é disso que a gente está falando aqui, né? Para quem perdeu aí a conversa. Mas é isso. Então, você fez isso. Quanto tempo vocês ficaram lá? 2 anos. 2 anos, certo. Sim. Então, tinha 2 anos de casada, ficou mais 2. Mais 2 anos, e voltou gravidinha. Aí tive o mais velho em Ohio, aí depois mudamos para Illinois, aí tive o meu segundo lá e comecei a fazer uma faculdade, né, entre nós mulheres com filhos e maridos que mudam. Você encontrou uma comunidade? Uma comunidade. De expatriadas? Sim, algumas. Olha! Mas fiz um mestrado lá em Rockford, Illinois, e aí depois fui para El Paso, no Texas. Voltei para Boynton Beach. Não voltei, não. Fui para Boynton Beach, aqui na Flórida. E com os meus filhos, nós fomos para... Eu trabalhei um tempo no mundo corporativo. E o meu marido teve uma outra proposta de ser expatriado de novo na Holanda. Isso depois de quantos anos? Depois de, sei lá... uns 10, 15 anos aqui na América. Então talvez você nem esperava isso de não novo. Esperava. Aí eu vi a oportunidade, também estava trabalhando no mundo corporativo, de novo me reinventar e dar oportunidade para os meus filhos. Sim, a América é um país maravilhoso, mas existem outros países que podemos viver e aprender com as culturas e pegar as coisas boas das culturas, né? E aí eu falei assim, nossa, seria uma ótima oportunidade de oferecer, né, para os meus filhos essa experiência de morar fora da América. Porque eles, americanos mesmo, a única cultura, né? Sim, apesar de mudar de muitos estados, né? Teve uma trajetória, um mar de mudanças. Sim, um mar de mudanças. E cada estado, como vocês sabem, não sei se vocês já mudaram, cada estado é diferente. É diferente. É né? diferente. São países dentro do mesmo país. São países vamos chamar dentro do mesmo país. Isso. Verdade. Então, quer dizer, e eu mudei vários estados bem diferentes. E aí, mudando para a Holanda, com os meus filhos, foi uma outra experiência, porque ser expatriada. Sim, com agora filhos, com filhos. 2 adolescentes. Eram adolescentes na época? Uau. Sim, então quer dizer, a gente morou num vilarejo muito lindo lá na Holanda, se chama Wassenaar. Que é bem seguro, bem bacana. Tinha uma escola americana lá para os meninos. Mas foi uma transição que eles até hoje falam que eram os melhores 2 anos da vida deles que eles passaram. Que beleza! Foi bem bacana. Você acha que isso tem a ver também com o jeito como você lidou com isso, não? Sim. Você e seu marido, lógico, Sim, com né? certeza, porque eu vi outras famílias de expatriados com que as mães tiveram muita dificuldade. Aí eu falava, veja essa oportunidade como uma maneira de você aprender, se reinventar. E eu acho que cada mudança, cada sacrifício, situação diferente,
eu acho, você fala que atitude é tudo, né? Atitude é tudo. Atitude é tudo. Nossa, eu tô me lembrando aqui, sabe, Thaís, que realmente, olha bem o lugar da mulher. E da mulher que é mãe. Eu me lembro que assim que eu mudei, devia ter o quê? Uns 2 meses. Eu naquela busca, né? Meu Deus, eu tenho que encontrar o povo, né? Oh, meu Deus do céu, tem que, né, conhecer as pessoas me conhecerem e tudo mais. Sim. Eu até conversei com uma psicanalista de Orlando, não me recordo o nome dela, mas ela me disse assim: fique bem, porque suas filhas vão precisar de você. Eu falei, minha Nossa Senhora, e agora, né? Que eu tô só o caco, como que eu vou fazer isso? Então, veja, mas claro, sempre acompanhamento, né? Minha terapia em dia, viu, gente? Porque como que eu ia fazer? Porque eu tava com uma criança e uma adolescente. Uau. Idades diferentes. Uau. Minha filha veio com 6, a mais nova, e a mais velha estava com 12 para 13. Nossa. Não, naquela fase, os hormônios. Jesus amado. Gritando. E foi desafiador, porque para cada uma era uma adaptação diferente, e eu ali no meio, e ainda o marido e tudo mais. Então, assim, que desafio, e o tanto que a gente tem que realmente se cuidar. E não é para ser uma heroína, para ser uma super mulher, não. É para você permanecer saudável. E também de mente e corpo. E a família, a sustentação da família. E eu acho que uma profissional nessa transição é muito importante. Demais, muito gente. Importante. Demais. E que seja especialista, tá? Sim. Porque é diferente também de um psicólogo no Brasil, ele é generalista. Mas tem sim as especialidades. E essa realidade que a gente vive aqui é muito específica. Muito específica. E também. Não adianta. Não adianta. E você passou por isso. Sim, passou na pele. Ainda tem isso, né? A própria experiência. Não, isso, a experiência de que você passou pessoalmente sobre isso. Não tem escola aqui em si. Não tem. Então, né, voltando, o tanto que você conseguiu, e aí com certeza você estava bem, né? Você topou de novo essa mudança. Vamos lá, então. Eu estou imaginando aqui, né? Você com seus filhos. Bom, meu filho, vai ser massa. Vamos descobrir umas coisas diferentes. Os meninos lá, onde que a gente eles, vai? Nossa, vamos então, Deus. Né? E aquela transição, aí a gente brincava. Nossa, agora oficialmente estamos homeless. Porque era a transição de uma casa para outra, hotel 1, hotel 2, hotel 3, uma confusão, mas eles conseguiram. Mas teve uma leveza, né? No meio disso tudo, o importante é isso, não deixar a peteca cair. E olha, as meninas nos acharam aqui, viu? A Silvana, ótima, a Jana, maravilhosa. Beijo para vocês, mulheres conectadas, né? Adoro. Estamos conectadas aqui com vocês. Divulga aí essa live, pessoal. Quem está na rádio, manda recado aí. Voltamos ao vivo aqui pelo YouTube da Rádio Heli. Estamos aqui com a Thaís, maravilhosa, trazendo aí, né, a sua experiência, que é o que a gente está falando. Nada melhor do que o que a gente vivenciou também, até para encontrar um sentido. E nessa reinvenção toda, encontrar até o nicho ali de trabalho, não é? Sim. Porque tanto é que quando eu fui para a Holanda, eu fui acolhida por um grupo de mulheres maravilhosas, que ainda sou grata a elas, que elas me acolheram com carinho, de amizade, de dicas. Que quando você chega num país novo, você quer saber o que eu compro no supermercado, onde que tem, que sabão, médico e coisa e tal. E tanto é que fazem 10 anos que eu voltei da Holanda e eu criei um grupo também de amigas que o propósito é só ajudar as recém-chegadas na Flórida. Gente, que maravilha! Quero participar desse grupo. E o foco é só ajudar as recém-chegadas. Então, quer dizer, é muito bacana. Já faz 10 anos, justamente para espelhar o que eu recebi na Holanda. Das meninas que me acolheram, que eu pude realmente contar como amigas, porque eu gosto muito desse lado de mulheres amigas e nós temos que ser amigas, porque às vezes eu vejo uma dinâmica entre mulheres que às vezes não é tão bacana, não é tão saudável, como
quando eu vejo dos homens. E eu falo assim, gente, vamos ser amigas, vamos ajudar umas outras. É diferente. E que é diferente, é diferente. A gente consegue entender umas Claro. outras. E esse grupo seu, fiquei curiosa, hein? É de expatriados, é de imigrantes, ou é os dois? Como que é? É só de amigas que eu foco As chamar mulheres de que mulheres chegaram. que acabam de chegar, e são mulheres que estão ali, que têm o coração aberto para ajudar mesmo, Ah, tá. Então com tanto dicas. faz. E a Imigrante e gente expatriado. não foca muito em network, nada de no Uhum. lado profissional, mas o lado Pessoal pessoal, mesmo. de amizade e querer Olha, ajudar que sempre. legal, Bem que legal. lindo, gente, tá vendo? A gente tem que ouvir as boas histórias, não é não? Sim, E sim. onde que tá esse grupo? Como que A é? gente se Qualquer um encontra uma pode vez. participar? Well, na verdade, eu foco só nas recém-chegadas Ah, tá. mesmo. Aham. E eu tento, assim, ficar um pouco uma coisa mais, não Mais tão grande, íntima, né? mais Mais íntima, íntima, tá assim. certo. Mas nada impede que a gente também Sim, faça outros grupos, sim, né? com E certeza. quem tá no Brasil, porque a gente passa no mundo todo, né? Que tá pensando em vir, seja expatriado, imigrante, enfim, também, ó, sabe dessa dica. E aqui no sul da Flórida, eu já falei no início, a gente é privilegiada. Sim, Realmente temos muitos grupos. Você vai se identificar com o que você achar melhor, né? As sim, suas sua afinidades, habilidade. o seu O seu foco, foco, de não é? repente, é o foco É, profissional, isso. e tem vários outros, Tem né? vários. Aprendizados, Aham. sim. E assim você vai pegando. Eu falo que o importante também é que a gente busque fontes confiáveis, Sim, especialmente burocráticas, não é? sim, sim. Aqui, muito importante que a gente saiba realmente, né, ter a informação correta para fazer as coisas direitinho, Sim, não sim, é? com certeza. Então, mas aí vamos lá, seguindo, né, Thaís? Você então, nesse movimento aí de expatriada, mesmo sendo engenheira mecânica, você seguiu por outros caminhos? O que Sim. aconteceu? Há Conta 10 aí. anos atrás, quando eu voltei da Holanda, eu falei, o que eu vou me reinventar de novo, a minha fase de engenheira já não era a mesma, eu Aham. queria ser minha própria Hum. chefa, né? Ó, minha Não própria queria boss. minha própria boss, não queria trabalhar no mundo corporativo como eu fazia antes da Holanda. E Aham. eu já tinha umas propriedades que eu fazia aluguel e coisa e tal, e eu decidi entrar para o mundo de corretagem. de Sou corretora de corretagem. imóveis há 10 Sim, anos e sim. também sou própria dona da minha própria imobiliária, Clear Ocean International Realty. E pelo fato que eu já tive 2 experiências como expatriadas na Itália e na Holanda, eu também, junto com o real estate, eu faço relocação de expatriados, de executivos. Isso aí, vamos lá. Que, como o meu marido foi enviado para a Itália e para a Holanda, vários executivos vêm para o sul da Flórida, sozinhos, com esposas, né? Ou esposos. Porque existem mulheres executivas também. Sim, Tem um outro mundo à parte das são, mulheres executivas. exatamente, elas são expatriadas e o marido vem E o junto. marido vem junto. Claro que é uma minoria, mas existe. Sim, E também eu agora trabalho também com isso, com esse nicho também, de ajudar os expatriados, os executivos que vêm com grandes empresas e são relocados para o sul da Flórida e precisam daquela ajuda de ir no Social Security, no Driver's License, toda Home Search, toda a documentação. documentação, e também ter esse conhecimento. Então, eu, como você ajuda os seus clientes no lado emocional, como profissional, e você vivenciou esse lado como expatriada, eu consigo navegar nas emoções, aí, né? Claro. Que os expatriados estão chegando aqui. O que você mais percebe nessas pessoas? A avalanche de informação né? e coisas para resolver. E você tem que saber lidar com essas pessoas, como você e eu, que é muita informação. E repetição, processo, um passinho de cada vez, porque é tanta informação. Segurar a ansiedade, Segurar a ansiedade. Agora vamos fazer isso. Não assim, não joga precipitar, tudo, né? De uma vez. Respeitar o tempo, o processo. Olha. E um passinho de cada vez. Agora vamos fazer isso. Agora você traz essa documentação. Agora vamos fazer isso. Então, quer dizer... E as inseguranças com filhos, sem filhos, são experiências completamente
completamente diferentes, né? Com filhos o desafio é muito maior. O desafio Você sabe que tem até gigante. uma parte da psicologia intercultural que estuda essa psicologia dos expatriados, né? E os filhos, eles são chamados de TKs. Já ouviu falar? TKs. TKs. Eu não vou lembrar aqui a tradução, uma sigla, mas são as crianças que, geralmente, aquelas que mudam muito, né? Por exemplo, nasceu no Brasil, mas daí 5 anos, por exemplo, diplomatas, etc. Assim, aí passa mais 5 anos lá na França, e passa mais 5 anos lá, aqui nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então fica aquela cultura muito heterogênea. Sim. Né? E é toda uma questão. Ah, mas eu sou brasileira, eu sou francesa, eu sou americana, o que eu sou? É né? espetacular. Porque os meus filhos vivenciaram isso na Holanda, conheceram outros crianças, adolescentes, que mudam a cada ano. Olha só. Mas o interessante, Patrícia, é a facilidade, a rapidez que eles criam elos. Aí é outra coisa. Gente, é muito interessante. E como eles são abertos. São. Que É outro mundo. Outro mundo. Outro mundo. São assim, muitos deles já veem isso como até um normal, sabe? Já é tranquilo para eles, não tem tanto sofrimento. Para alguns tem. Mas outros, vamos dizer assim, que é uma injeção extra de resiliência, né? Sim, com certeza. Não é? Porque ficam navegando nesse mar das mudanças de uma coisa mais leve. E é interessante que algumas amizades que os meus filhos ainda têm, que ficaram. Olha que legal. E a Alessandra aqui mandou um recadinho. Thaís é uma excelente profissional e muito dinâmica. Dá para ver, né, pessoal? O dinamismo aqui chegou e ficou. Olha o tanto que ela é leve, né? Alegre, isso é bom demais. Com você, Patrícia, e é a dica, né? A dica também para que você faça isso no seu dia a dia. Vamos cultivar mais leveza. As coisas, às vezes, parecem mais pesadas do que são. Vamos ter certeza disso. Perspectiva, né? E tudo pode estar pior, né? Pode. Questão de ponto de vista. Questão de ponto de vista, isso mesmo. Bom, então nessas fases de incerteza, né, e instabilidade, queira ou não queira que você passou, né, como que fazem parte, né, de uma jornada para quem está fora do Brasil? O que você deixa de recado, assim, além da leveza e olhar para o lado positivo para as pessoas? Minha mensagem eu acho que também, por exemplo, procure um grupo. Eu acho que o grupo de suporte, do grupo de mulheres, que eu sou apaixonada, para você ter aquele suporte. Não tenha medo de pedir ajuda, de procurar ajuda, de fazer perguntas, de se você focando, você vai chegar. Vai chegar, né? Siga firme, siga firme, não desista. E não deixe com que as pessoas falem para você que você não vai conseguir, que você não vai, que é muito difícil. Porque se você perseverar, você vai conseguir. Então, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. E aproveitando esse gancho, né, eu queria dizer também, novamente, para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que independente se você escolheu estar fora do país ou não, no caso das expatriadas, a gente tem uma coisa que eu vejo muito, sabe, Thaís, é a tal da culpa. As mulheres e a culpa, eu sempre falo. Que é isso? É uma dinâmica ali. Seja para imigrante que fala assim, nossa, mas eu escolhi, eu não posso estar triste estando aqui,
né? Seja aqui Estados Unidos ou qualquer outro país. Ou então é expatriada, nossa, mas para que eu fui casar com esse homem, né? O que esse homem fez comigo? Que seja isso, né? Porque para que eu fui deixar minha carreira? Enfim, Sim, anyway, muitas coisas. Mas você não precisa estar sozinho nessa jornada e não sentir culpa também de estar se sentindo assim. Sim. A gente tem uma autoexigência profunda, é algo que machuca demais e só piora. Então, mais uma vez, deixo aqui, né, a possibilidade. Eu, como consultora terapêutica intercultural, mentora de mulheres, mental health coach e toda a minha bagagem da psicologia no Brasil, eu posso te ajudar. Anota aí meu WhatsApp, é o 863-210-9488 e me segue lá no Instagram também, né? Patrícia Rigoni, d.baldi. Lembrando também dos episódios aqui do Vida de Imigrante, né? No canal do YouTube, @Patrícia Rigoni, _8. Você encontra lá todos os episódios, outros conteúdos também que eu venho colocando, mas enfim. Trazendo aqui, voltando para Thaís. Thaís, então, no seu trabalho, você faz todo esse suporte, né? Principalmente burocrático, mas também emocional, não tem como dividir isso, né? Contendo as ansiedades, as expectativas de homens e mulheres que são expatriados. A família não, né? O foco é no profissional que está sendo expatriado. Eu ajudo o profissional e a família, né? Indiretamente também, né? Vem. Sim. Mas, no caso, não são só brasileiros, né? Não, são pessoas de todo o planeta. Do mundo inteiro. Que legal. Sim. Porque a Thaís, você já vira poliglota, né? Fala o italiano, arranha o espanhol. O inglês, que já tem o sotaque, tudo português. Isso é muito bacana. Então, assim, você pode estar encaminhando o serviço dela aí para quem você conhecer também, né? Sim, faz esse direcionamento, porque com certeza o seu trabalho é sensacional, extremamente necessário. Sim, né? Sim, eu gosto muito do que eu faço. Quantas pessoas que ficam, mesmo expatriado, vindo direcionado pela empresa, muita empresa não tem essa estrutura, né, Thaís? Não. Joga a pessoa. Joga. Eu já tenho algumas empresas agora que estão me contatando diretamente, que geralmente eu sou terceirizada, mas estão me contatando, até empresas de grande porte brasileiro estão me contatando diretamente. E aí eu ajudo, né, com toda essa parte emocional, burocrática e também na ajuda da sua casa, né? Eu compro, vendo, alugo também. Alguns corretores não fazem aluguel, eu alugo. E ajuda até nisso. Ajudo até nisso, porque... e também, se você quiser vender, eu tenho esse network vasto aí, que aí eu posso fazer a conexão, né? Das pessoas vindo e as pessoas que já estão aqui querendo vender e coisa e tal. Olha, gente, incrível, então uma rede. Posiciono uma rede gigante, que na venda também funciona bastante. Sim, que já tenho essas famílias vindo, e você está com a sua casa à venda, e eu já direciono esses expatriados que são executivos de alto gabarito, que podem comprar, né? Isso aí é um público realmente nesse sentido, né? Sim. São grandes empresas que fazem esse movimento, então é isso. Então, seja alguém que expatriou, que está chegando, quer alugar ou comprar. Né? Ou seja, quem está indo embora também. Quem está indo embora, né? quer vender, e eu faço essa conexão. E... então, a minha brokerage firm, né, se chama Clear Ocean International Realty, e o foco que eu tenho, Clear Ocean, porque eu gosto de transparência, ética em primeiro lugar, sempre fazer a coisa certa, e não vai ter problemas, e é o que eu tenho feito nesses últimos 10 anos. Nossa, que maravilha! E o Ocean é de oceano? É de oceano vasto. Tá vendo? É o mar de mudança. Maravilha, tudo bem, Thaís. Muito bom. Querida, então manda aí nas suas redes sociais seu contato. Vamos deixar registrado aqui como as pessoas te encontram, né? Sim, a melhor maneira é pelo meu telefone, né? WhatsApp, manda um texto, area code, né? É 1 nos Estados Unidos, para o pessoal que está fora. Isso. 561-404-3264, e por e-mail também é Thaís Realty, @gmail.com, e via Facebook, Instagram.
É o @Thaís Pagani. Eu vou falar aqui para vocês, viu? Tem uma colinha aqui. Ó, o Instagram e Facebook é o mesmo, né? É o @Thaís Pagani, Pagani. Esse sobrenome é italiano. Pagani é do meu marido, né? Do Italianinho. marido, eu sabia. Tu termina com I, eu já sei que é italiano. Pagani, Ela tem um site também, pessoal, www.thaispagani.com. Lá tem tudo, né? Tem, e também no meu Instagram é Thaís.Pagani. Tem 2? Não, o Facebook é Thaís Pagani sem o ponto. Tá. E o Instagram tem um ponto. Perdão, Pagani, não coloquei aqui. Então, não, corrigindo, @Thaís.Pagani o Instagram. E Thaís Pagani no Facebook, site www.thaispagani.com. Tem o LinkedIn também. Tem o LinkedIn. É só jogar lá Thaís Pagani, que acha. O e-mail Thaís é com S, tá? Com né? S. Thaís com H. Com S e H, Thais, Realty. @REALTY, @gmail.com e o telefone 561-404-3264. Muito bom, hein? Obrigada, Patrícia, mais uma vez pela oportunidade. Gratidão. Isso. Obrigada pelos seus serviços, né? Para a nossa comunidade. Sim. Pessoa fantástica, gente. Obrigada. Também adorei ter você aqui, viu? Olha, então é isso, pessoal. Quero deixar umas mensagens aqui também, né? Aproveitando a história da Thaís. Então, vamos lá, que nem toda mudança é escolha, falando aí do pessoal expatriado. Mas toda mudança traz a oportunidade, essa é uma palavra que a gente falou bastante, de nos tornarmos mais fortes, conscientes e alinhadas com quem realmente somos. Isso é uma parte que eu queria trazer, né? Que às vezes a dificuldade que você está vivenciando hoje também pode ter a ver com toda a sua história de vida. Não é? Tem pessoas que realmente têm uma história lá no início muito difícil, com traumas, com dificuldades extremas que a gente nem imagina, às vezes até traumas ocultos, né? Então, eu tô me aprofundando um pouco mais nessa parte também, porque eu acho que conversa demais com imigrante, com expatriado. Então, mais uma coisa aí que você pode cuidar e tem que ter ajuda. Dá para cuidar, mas tem que ter ajuda. Sim, sozinho é muito mais difícil. E aí sim você vai conseguir navegar, né, com essa leveza que a gente está trazendo aqui, num mar mais calmo, né? Não precisa ser na tempestade, né? Então, mas indo é com isso. A onda, né? Indo com a onda. E mesmo assim, navegar de fato é aceitar que o mar nem sempre vai estar calmo. Não. Né? Mas que dentro de nós existe uma bússola. Sim. E essa bússola ela nunca falha, que é o nosso propósito. Então, mesmo que tenha uma chuvinha aqui, uma tempestade, que seja um vento mais forte, muitas vezes vai ter a calmaria, vai ter o sol irradiando ali. Mas olha, a Thaís falou, foco. Foco é o principal, que é o nosso propósito. Então, qual é o seu chamado? O que você veio fazer na vida, independente de onde você estiver? O que te faz feliz. E se o mar te trouxe para essas bandas de cá, né? Fora do Brasil, vamos entender, não é? Bora navegar. Vamos entender. Cada dia que passa, eu estou entendendo melhor qual é o meu chamado aqui e agora. Sim. Não é? Então, é isso que importa. Então, a Thaís ela nos lembrou que não se trata de evitar as ondas. Vamos olhar para essas ondas, encarar, mas aprender a surfar, não é? Com inteligência emocional, que a gente pode desenvolver, sim. Sim, com certeza. Não é algo que você nasce, se não nasceu, não vai... Não. Dá para a gente aprender, dá para treinar, tendo uma visão estratégica, né? Aí trazendo da sua experiência de corporação, de estudos e tudo mais. E fé, né? Com fé certeza, também nesse caminho. Então, você pode até não controlar o vento, mas você pode ajustar as velas. Com certeza! Bom demais, não é? O vento é sempre necessário, né? É sempre necessário. Então, gente, é um prazer, viu? Eu que te agradeço enormemente, Thaís. Sua presença linda, leve, que trouxe aí sua nave, né? Seu navio, ensinando para a gente como é que a gente faz. E é isso, pessoal. Vamos aprender a navegar no mar das mudanças.
Então, nos acompanha aí, toda semana temos aqui o nosso podcast Vida de Imigrante. Eu acho que dá para a gente criar uma comunidade mesmo, né? Assim, de conexão, de escuta, de fala. Eu venho trazendo aí essa mensagem já há 40 programas. Parabéns, que honra. Parabéns, Patrícia. Né? Estamos aí firme no propósito. Foco. Os mares mudam e a gente está aqui firme. Guerreira. Mulheres guerreiras. E eu falo de uma comunidade virtual, mas que a gente pode sim, né, transformar isso em algo mais palpável. Então, de repente, aí, vamos criar no WhatsApp, ou no Instagram, no YouTube, onde você sentir. Me procura também, procura Sim. Thaís. E existem vários grupos aí, gente. Já tem grupos formados. Os grupos que se encontram presencialmente são muito bacanas. Uma coisa é só o social, né? Verdade. Mas os que você tem presença, que você consegue fazer isso, pegar aqui na mão, bom. É uma a delícia. Energia troca, é uma delícia. É muito bom mesmo. Bom, então, se você gostou dessa entrevista de hoje, deixa o seu like. Temos 2 canais aí, né? O ao vivo e o outro que estava, mas tá valendo. Quem está nos ouvindo pela rádio não perdeu nenhum momento, né, da nossa conversa. E toda semana estou aqui com mais um convidado especial, trazendo a sua história. Se você quer também participar, me procura, tanto no Instagram quanto no meu WhatsApp, 863-210-9488. Muito obrigada pela presença de todos aqui que estiveram ao vivo também com a gente aqui no YouTube. Se você não conseguiu assistir tudo, vai estar lá gravado também no meu YouTube, @PatriciaRigoni_8. E a gente segue aqui. Continuamos aí com a programação aqui da Rádio Reli. Fiquem bem, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos.